Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Hoje é sábado. Estamos eu e a Sônia aqui hoje para gravar esse vídeo. Pedro está trabalhando, por isso que ele não pôde estar hoje aqui conosco. E nós recebemos a orientação dos mentores de abordar sobre um assunto, um tema acho que bem importante em todas as religiões, em todos os meios religiosos. No meio evangélico o nome é profeta, no meio espiritualista, espírita é médium, apenas nomenclaturas. Eu vou passar para a Sônia, que ela recebeu a orientação dos mentores, está trazendo esse assunto da forma dela, como ela estudou, o conhecimento que ela tem. E a gente vai conversando um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse assunto, sobre que de uma certa forma acaba englobando um pouquinho a questão da mediunidade também, dos dons espirituais, né? Então vou passar aqui para ela estar explanando sobre esse tópico. Bom, irmãos, foi interessante que eu estava conversando com o Pedro e com a Sabrina sobre o assunto. E eu disse assim para eles: poxa, Deus está me incomodando para estudar essa parte aqui, para trazer um estudo sobre isso, trazer como se fosse uma pregação, vamos colocar. Não é bem uma pregação, mas trazer um estudo. Porque tem alguma mensagem aqui. E no que nós estávamos conversando, aí realmente veio uma orientação de Deus. Ele até usou o Pedro para falar conosco. E eu vou trazer, primeiro trazer o que eu estava estudando e trazer depois o que Deus passou através do Pedro para mim. E falou: filha, fala sobre isso, porque é necessário que se fale desta forma. Porque, inclusive, da forma que eu estou pedindo que você coloque, que eu estou usando o meu filho para falar contigo, eu já passei para alguns outros. Alguns irmãos, alguns filhos já receberam desta forma que eu dei. E eu estou dando para vocês também. Então, é sobre a história. O evangélico conhece muito essa história que fala do profeta velho e do profeta novo. Ou seja, do médium mais velho, com mais idade, e do médium novo, inexperiente. Então, na nossa religião evangélica, nós falamos que é o profeta velho e o profeta novo. Esse episódio ocorreu no reinado, quando Davi reinou, e quando terminou o reinado de Davi, que Salomão, seu filho, subiu ao trono, havia uma profecia de Deus de que, quando o filho de Salomão, que foi Roboão, subisse ao trono, o reino de Israel seria dividido. E a casa de Davi ficaria com apenas... a casa de Davi apenas com Judá e Benjamim, sobre o governo de Roboão, que foi filho de Salomão, neto de Davi. Israel, dividido, as outras 10 tribos de Israel, houve uma revolução dentro de Israel, porque eles não estavam satisfeitos com o governo, já não estavam satisfeitos com o governo de Salomão, que o povo estava sofrendo muito. E quando veio Roboão, que ainda foi um governo muito mais duro do que foi com Salomão, em que o povo se viu mais apertado ainda, o povo se rebelou e resolveram se manifestar contra o rei Roboão. Então, Israel ficou dividido, 10 tribos apoiaram Jeroboão, que foi um revolucionário, e 2 tribos apoiaram Roboão, que era neto de Davi. Então, Roboão ficou como rei de Judá, e Benjamim unido a Judá, e as outras 10 tribos ficaram
sobre o reinado de Jeroboão. Então, Jeroboão, ele começou a... Ele ficou preocupado que o povo de Israel, as 10 tribos que estavam com ele preocupado que essas tribos desistissem de apoiá-lo e retornassem a Roboão, ele criou o próprio altar, o local onde o povo deveria ir para fazer cumprir com as suas obrigações espirituais, fazer as oferendas. E ele, então, resolveu levantar os seus próprios profetas. Ele foi do povo e levantou, escolheu alguns profetas que estariam à frente do trabalho, e escolheu aleatoriamente os profetas. E levantou muitos profetas, muitos médiuns, para estar à frente do local que seria santificado para as oferendas serem feitas ali. Aí, de Judá, veio um profeta novo, jovem, inexperiente, mas foi enviado por Deus, que pediu a ele que fosse a Israel, a Betel, onde foi levantado um templo, e profetizasse contra aquele templo, porque o povo não estava se conduzindo da forma como Deus queria, porque eram médiuns que foram levantados pelo rei, não por Deus, pelo rei, e eles estavam conduzindo o povo da forma como eles queriam conduzir. E aquela forma não estava agradando muito a Deus, a forma como o povo estava sendo conduzido. Então, esse profeta novo foi e profetizou que aquele altar ele seria destruído, não estaria mais com aquela função, que Deus estava repreendendo tudo aquilo. E ele falou, como para dizer que as coisas que vão acontecer sobre Israel, que Deus tem dito que vai fazer e vai acontecer tudo sobre Israel, para confirmar, esse altar aí, ele vai se partir agora e as cinzas vão cair, vão ser derramadas pelo chão. E Jeroboão, muito aborrecido com o profeta, levantou a mão para esbofeteá-lo. E o profeta, na hora, orou, e Roboão ficou com a mão paralisada e não conseguia esbofetear o profeta. A mão dele parou e ele não conseguia mexer. E o altar, realmente, ele se partiu e as cinzas caíram no chão. E Jeroboão pediu: agora ore ao teu Deus para que a minha mão volte ao normal. E o profeta novo orou. E Jeroboão conseguiu recuperar os movimentos das mãos. Eu assim, trouxe uma história bem sucinta, não entrei muito em detalhes. Qual é o teor da mensagem? O profeta, esse profeta novo, quando recebeu a ordem de Deus para ir lá e profetizar, entregar a mensagem que Deus queria que fosse entregue, ele recebeu uma ordem que Deus disse assim: vá, não volte pelo mesmo caminho que você foi. Você vai seguir em frente. Não retorne pelo mesmo caminho. Você vai seguindo em frente para você retornar ao teu lugar por outro caminho. Não coma e nem beba nada nesta cidade. E assim, o profeta entregou a mensagem, Jeroboão ainda convidou: vá à minha casa. Ele: não. Deus pediu que eu não comesse nada aqui, que eu seguisse em frente, não retornasse pelo mesmo caminho. É isso que eu vou fazer. E ele seguiu. Só que havia um profeta mais antigo, um profeta velho, que era mais antigo, levantado por Jeroboão, foi um dos profetas que Jeroboão levantou. Ele foi e quando soube o que tinha acontecido, ele foi atrás do profeta novo, encontrou ele no caminho e disse assim: retorne comigo, venha comer na minha casa, se alimentar para você seguir a viagem. Ele disse assim: não, a ordem que eu recebi de Deus é seguir em frente e não retornar. Ele disse assim: mas um anjo veio a mim e disse que era para eu te alimentar. E o profeta novo, pela inexperiência dele, porque era jovem, não tinha muita experiência, muita maldade, muita malícia, ele acreditou, porque era um profeta antigo, de nome.
era o profeta que estava ali, já era um profeta, como diz o profeta velho, porque era respeitado, já era muito antigo, respeitado. Ele confiou e retornou com aquele profeta, acreditando que realmente a mensagem que viera tinha sido de Deus. Aí retornou com um profeta antigo e foi comer na casa dele. Quando ele estava fazendo a refeição na casa dele, na casa do profeta velho, o Espírito de Deus veio sobre o profeta e falou: porque você não me obedeceu, você não seguiu, como eu te disse que fizesse, você não retornará à tua terra, você não será enterrado na tua terra. Você não vai retornar para lá. Aí o profeta velho viu o que tinha acontecido, ele mesmo foi usado para entregar a mensagem. Aí preparou um jumento para que o profeta novo continuasse a viagem e despediu ele. Aí depois ele recebeu a notícia que esse profeta novo, um leão havia matado ele no caminho, e estava o leão e o jumento tomando conta do corpo do profeta novo na estrada, e ninguém tocava nesse profeta novo. Aí o profeta velho foi com os dele lá, pegou o corpo do profeta novo e enterrou num sepulcro que ele havia preparado para ele, para o profeta velho, e disse aos filhos: quando eu morrer, por favor, me coloque ao lado dele, porque ele foi um ungido de Deus, foi um profeta de Deus, foi um homem de Deus que veio trazer, e o que ele falou que ia acontecer aqui, vai acontecer. E eu falei assim: mas trazer essa mensagem por quê? O que significa? Qual é o teor da mensagem? Por que isto? Perguntei para Deus. Aí o Senhor usou Pedro e falou assim para mim: filha, complementa com o que eu vou te dizer agora. Por que eu permiti que isto acontecesse? Porque o profeta velho, por ser antigo já ali, havia muitos seguidores, muitas pessoas que confiavam nele e o seguiam. Ele era responsável por muitas vidas. E eu tinha que fazer alguma coisa para que não se perder essas vidas que o seguiam. E eu preferi, filha, eu fiz com que o profeta novo fosse sacrificado, porque ele era inexperiente, mas ele era temente a mim. E eu sabia que, pela inexperiência dele, e pela sinceridade do coração dele, e por não ver maldade nas pessoas, ele seria engolido. O mal iria engolir ele num determinado momento, porque ele confiava, ele só via o lado bom das pessoas, ele não via maldade nas pessoas. Assim como ele não viu, ele confiou no outro e retornou com ele, porque ele achou que o outro realmente estava falando com ele, que Deus tinha mudado os planos. Ele não foi atento em questionar, ele era inexperiente, mas ele não viu maldade nessa situação. E retornou. Isso foi importante, filha, porque, através desse ato do profeta novo, tendo sido sacrificado, eu consegui mexer no coração do profeta velho. O coração do profeta velho foi resgatado para mim. E aquelas vidas que o seguiam foram resgatadas junto com ele. Porque ele sentiu ali a responsabilidade dos atos dele. E ele, filha, retornou o primeiro amor comigo. Ele retornou e eu pude trabalhar no coração dele. E ele conseguiu conduzir bem aqueles que o seguiam. Essa era a importância dessa mensagem, filha. E é essa mensagem que eu quero que tu passes. E nós ficamos orando, eu, Pedro e Sabrina, oramos muito. E hoje, eu orei novamente, e o Senhor falou comigo: filha, traga desta forma que eu te dei,
através do meu filho. É necessário, porque eu já falei desta forma com muitos mais, alguns, não todos, mas alguns, filha, que estavam bem ligados a mim, entenderam a profundidade dessa passagem na Bíblia e já trouxeram esta mensagem. Desta forma que eu estou te dando, filha. Então, traga. Então, eu estou trazendo, porque, para mim, eu já ouvi muito essa passagem, nunca desta forma. E eu estou trazendo da forma que Deus me deu, usando o seu profeta novo, que é o Pedro, falando para mim, que sou uma profeta velha. Estou aprendendo e aprendi. O que eu não aprendi a minha vida inteira, aprendi agora. E eu estou trazendo essa mensagem para vocês, que é a mensagem que Deus pediu. Que Deus possa nos abençoar. Vou pedir a Sabrina que faça uma oração. E que Deus possa falar profundamente aos nossos corações. Eu cheguei aqui, você nem percebeu, né? Não. Mas gostei da tua presença, obrigada. É. Só que eu Trabalho vim de foi uma forma bonito, diferente hoje. Não, obrigada por você ter vindo. Fico feliz com a tua presença. Você entendeu, moça? Entendi, Entendeu a profundidade dessa palavra? entendi. Entendi, Entendeu o que tá acontecendo por aí? entendi. Para mim, foi uma palavra muito bonita. Eu precisava ouvir ela. Tá entendendo a responsabilidade de muitos que estão aí? Deixa eu segurar para você. Estou entendendo, sim, a profundidade. Falou para mim também. É, moça. É essa responsabilidade que esses médios grandes, dirigentes, pastores, têm nas mãos com os pequenos que estão vindo. E pequenos, quando eu falo, moça, não são já os que estão aí, não. Os jovens nas suas caminhadas. Mas eu falo, moça, dos pequenos que já nasceram e daqueles que estão para nascer. Como a nossa pequena. A responsabilidade é grande. A responsabilidade de vocês, meus irmãos, é grande. Pensem bem. Muitas vidas nas suas mãos para conduzir. Pode ser onde for. Tempo grande, pequeno. Tanto faz. Isso aí é mera formalidade. É só o acaso. Mas é o que importa. Não é o local. O que importa são as vidas. E vocês têm as vidas nas suas mãos, que foi dada por Deus, para vocês conduzirem, para ajudar. E quantos que estão atacando, sem entender o ministério do outro. Verdade. E às vezes não dão nem oportunidade, moça. Tiram oportunidade. São poucos lugares que dão oportunidade. Os profetas novos. Porque, moça, tem que ter a teoria para preparar, tem. Mas tem que ter experiência, tem que ter vivência. O que prepara, moça, não é só teoria, não.
Não é só conhecimento não, moça. Comunhão com Deus também. O que prepara é experiência, é vivência. E vivência engloba tudo isso. Vivência, ela engloba tudo isso aí que você falou. É comunhão com Deus, é renúncia, reforma íntima, compreensão, amor ao próximo. É vivência, experiência. É você colocar em prática aquilo que você aprende na teoria. Que só ficar na teoria não dá. Só ficar nos livros, ficar nos conhecimentos não dá. Como é que você se prepara? Então tem que dar responsabilidade pros novos. Tem que instruir. Tem que deixar fazer. Essa responsabilidade dos profetas velhos, antigos, dos médios mais experientes, viventes nas suas experiências espirituais, caminhadas. Às vezes tem médium velho, moça, que quer fazer pelos novos porque acha que os novos não são capazes. Acha que não estão preparados. É por isso que aqui, moça, nesse local aqui, nessa casa, teve que colocar a mão na massa. Até pra você foi tudo novo. Foi. Até tu teve que colocar a mão na massa. Para mim foi uma experiência boa. Aprendi muito, cresci. Apanhou, mas Apanhei, aprendeu. Aprendi. E é isso aí. É assim que se faz. É assim que a gente trabalha. É colocando a mão na massa. É fazendo e acontecendo. Ficar só aqui, ó. Não dá, não. Você tem que mostrar nas atitudes. É a atitude que conta. É a atitude que fala. Você tá entendendo? Tô falando contigo. É. Tô falando contigo mesmo. Então, moça, muita coisa vai acontecer aqui. E muita coisa já está acontecendo. As pessoas não estão percebendo. É por isso que é dito o tempo todo que a responsabilidade ela é cobrada. E é. Porque tem que ter responsabilidade para fazer o que tem que ser feito. Com ousadia, sim, mas com sabedoria. Com prudência. Tem que estudar? Tem. Mas tem que colocar em prática. A gente estuda do lado de cá. Mas não fica só no estudo não, moça. A gente trabalha. A gente vai pra lá, ó. Pra onde poucos querem ir. Lembra quando foi dito pra tu? Lembro, muitos anos atrás. Nossa, eu nem imaginava que tivesse esse trabalho. Eu fui para um monte, um profeta parou e disse assim: Deus te leva onde ninguém quer ir. É colocar a mão na E tu massa. coloca a mão onde... Ele falou, você coloca a mão onde ninguém quer colocar e Deus te leva onde ninguém quer ir. É isso aí, moça. E eu fiquei assim, mas onde? Porque eu desdobrava, assim, eu tinha vaga lembrança. Eu me lembro
porque eu desdobrava, às vezes eu me via em local escuro, uma vez eu me vi andando entre pessoas que estavam pelo chão, muito escuro, e eu via que saía de mim uma luz que iluminava as pessoas, eu não entendia que local era aquele, porque na minha religião eu ainda não tinha esse conhecimento, que eu estava desdobrando e indo lá para o umbral. E eu ficava assim, gente, que lugar é esse? Onde é que eu fui? Eu me via e eu não entendia nada. Hoje eu já tenho esclarecimento. Então, eu lembro que quando eu recebi essa mensagem, naquela época, era para lá que eu ia. Moça, é o que tem do lado de cá. O povo pede. Mas quando chega do lado de cá, sai correndo com o rabinho entre as pernas. É assim, chora que nem criança. E pede pra voltar porque não aguenta mais. Não pediu? Então, foi mostrado, agora aguenta. É assim. Então a gente tá do lado de cá, fazendo nosso trabalho. Mas a gente tem que ir. Tem que ir e colocar em prática aquilo que aprende. Ajudar, auxiliar. E é assim com os profetas, com os médiuns. Auxiliar os médiuns novos que estão vindo. Estão vindo, meus irmãos, estão vindo. Vocês acham que esses irmãos das estrelas aí que tanto que falam é o quê? É o quê? Pois é. É nada mais, nada menos do que os novos médiuns. Do que os novos profetas, do que o profeta novo, do que o médium novo, que precisa ser instruído, precisa ser auxiliado, ser ajudado e não atacado por errar. Porque é assim que é feito, né? Às vezes os mais velhos, por não entender, por ter muita vivência, às vezes não compreende e vai lá e bota a mão na massa e não deixa nem o outro fazer. Mas está mudando. Os tempos são outros. Muita coisa está mudando. É, moça. Novos tempos. Então, recado tá dado. Meu tempo é curto. É curto. Dá para fazer um comentário? Dá. Pode fazer. Eu ia fazer um comentário em relação ao Pedro, que é um profeta jovem. Precisa de muita ajuda. Tá na caminhada dele. Está na caminhada. E eu, como mais antiga, já aprendi muito com ele. O pessoal acha que só profeta Aprendi velho muito. que tem pra ensinar, moça. E ele me ensinou muito. Aprendi muito com o Pedro. Ele está sendo, eu acho que nós formamos um grupo que um ajuda o outro naquilo que tem conhecimento. E a gente tem que tirar, aproveitar o grupo e aprender com o que cada um tem para dar. É isso aí, moça. É aprendendo, é compartilhando, é união. O que é pedido aqui o tempo todo? União. A união. Porque a união é isso. A união do profeta velho com o profeta novo e os dois evoluindo junto, né? Tá evoluindo, moça. Obrigada por você ter vindo. O recado foi dado para os irmãos pensarem, para entenderem a responsabilidade de cada um, mas isso não quer dizer que o profeta novo não tem que fazer a parte dele. Ele tem que fazer a parte dele. Outras vezes eu venho, moça. Outras vezes eu venho. É que sabe como é que a menina é, né? Você podia se identificar. Eu sei quem é você, mas o povo não sabe. Deixa eu caveira. Não, obrigada. Laroye, deixou. Bom, irmãos, ele tinha pedido para vir
e pediu a Sabrina para permitir que a Sabrina permitisse a vinda dele, e ela permitiu e ele veio e pôde trazer a mensagem. Eu já estava falando muito na minha mente. Ele já estava ali, na hora que eu estava sentada, ele estava falando. É porque para mim, meus irmãos, assim, incorporar Exu está sendo muito novo. Então está sendo uma experiência, acho que já é a segunda vez que ele vem. E às vezes ele se comunica mentalmente comigo, por umas 2 vezes que na rua, que ele até tinha pedido para eu dar o recado para 2 pessoas. O segundo recado que ele me usou, ele estava ali perto, foi até a Hortifruti, acho que até cheguei a compartilhar isso. Eu estava no Hortifruti, aí tinha uma irmã que estava passando por uma situação, problema, não sei qual problema que ela estava passando, porque ele não me falou. E ele só disse que precisava se comunicar, precisava dar uma mensagem para ela. E eu não conhecia, não sabia quem ela era. Eu falei assim, não, eu não vou fazer isso. Ela vai me chamar de maluca, vai me chamar de louca. Eu virei, por incrível que pareça, meus irmãos, eu virei, mais uma coisa, só escutei ele falando assim, precisa dar o recado, e virou meu corpo de volta. E aí eu falei assim, não vou. Aí eu virei de volta de novo para a saída. Daqui a pouco parecia que tinha alguém, sabe quando uma pessoa te pega assim e vira o teu corpo de volta? Meu corpo virou de volta. Ele falou, eu preciso dar o recado para ela. Eu falei, tá bom, eu vou dar o recado, vou deixar você falar. Só que assim, ele não falou ostensivamente, né? Mas ele começou a falar tudo na minha mente, e eu fui falando as coisas para essa irmã, e ela agradeceu muito. Então, assim, é a segunda vez que ele vem. Tá sendo muito novo para mim essa experiência com o Exu. Eu estava até, de uma certa forma, fazendo um bloqueio um pouquinho inconscientemente, né? Ele tinha até reclamado disso, reclamado assim falado, né? A Sônia me ajudou muito. E é isso, meus irmãos, agradeço muito a Deus por ser um instrumento da espiritualidade, uma nova experiência, uma nova etapa na minha vida. Amém, glória a Deus por isso. Eis-me aqui, Senhor Jesus, para fazer a tua obra e para te servir, para trabalhar. Amém.